Todos, eu sou o professor Manuel Júnior. Vamos trabalhar físico-química, aula 2 de cálculo estequiométrico, ou cálculos estequiométricos, não é? Professor, a primeira aula sua foi mol, agora cálculo estequiométrico, lembrando que não precisa ter medo, a aula é bastante simplória. O que nós iremos, de maneira simples, conversar aqui, vale para qualquer tipo de cálculo estequiométrico, seja aqueles mais complexos que existem, tá? As relações são as mesmas. Eu costumo dizer para os meus alunos que cálculo estequiométrico é como fazer bolo, é receita de bolo. Você se sente um master chef. Lembrando, a aula 2 tem como pré-requisito a aula 1. A aula 1. Então assista a aula 1 para depois você assistir a aula 2. Se você gostar da aula, dê um like. Se não gostar, dê um dislike. Lembrando que, se você não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva e vai sempre apertando o sininho para você receber as nossas informações, beleza? Combinado? Vamos para frente, que atrás de vocês tem gente. Então, prof, vamos lá. Vamos falar a respeito de cálculos estequiométricos. Veja bem, olha, tá aqui o meu mouse. O que é cálculo estequiométrico, Xixer? Gente, é a parte da química que vai tratar de estudar quantidades de reagentes necessários para produzir determinada quantidade de produtos. De um modo geral, você pode dizer que cálculo estequiométrico ele vai determinar, vai te informar a quantidade de qualquer substância estabelecida ou existente em uma reação química. É a parte da química bem quantitativa. É cálculo, tá ok? É cálculo. Vamos lá, vamos para frente? Ei, os cálculos estequiométricos, eles são regidos por leis, assim como todas as reações químicas são regidas por leis ponderais. É que eu coloquei duas importantes, a lei de Lavoisier e a lei de Prost. Lavoisier, pai da química moderna, onde o mesmo já disse, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No sistema fechado, a massa das substâncias que reagem é exatamente igual à massa das substâncias produzidas. Se você queimar 1 quilo de papel em um sistema fechado, o resultado dessa queima, o produto, a sobra vai ser a mesma massa inicialmente. A lei de Prost, ou lei das proporções fixas, está relacionada a um dizer que eu sempre costumo abordar em minhas aulas. A lei das proporções físicas diz o seguinte: se com 2 ovos você faz um bolo, com 4 ovos eu faço quantos bolos? Você já respondeu. Você já leu e já respondeu. Você viu que a lei de Prost é a lei da proporcionalidade, lei das proporções fixas. E dentro de cálculo estequiométrico, a relação que a gente vai mais usar é a relação em regra de 3. Eu vou abrir a tela aqui para eu esclarecer uma coisa para vocês. Pessoal, às vezes eu fico até chateado. Eu tenho uns professores, uns amigos de química que falam que, mané, a química é a parte da matemática que estuda a regra de 3. Por regra de 3, você resolve tudo. Gente, eu quando coloco minha cabeça num travesseiro quando vou dormir, eu acabo concordando com eles. Pois é por aí. Você vai perceber. Tá ok? Gente, eu vou diminuir aqui meu raio de imagem. Por quê, professor? Porque nós vamos entender do passo a passo dos cálculos estequiométricos. Crianças, falei para você que é uma receita de bolo. Aqui você tem 5 passos. O primeiro passo que você vai dar para resolver cálculo estequiométrico é escrever a equação química caso o exercício não forneça. Se o exercício não fornecer a equação química, você vai ter que montar para você saber o que está acontecendo. O segundo passo é balancear a equação química. O que é balancear a equação química? Ajustar os coeficientes da equação. Fazer com que a mesma quantidade dos elementos, todos eles, antes do
da seta, que é no reagente, ficar igual a eles mesmos depois da seta nos produtos. Então, a mesma quantidade de átomos dos reagentes tem que ficar igual à mesma quantidade deles nos produtos. Para isso, a gente vai trabalhar, vai alterar, vai mexer nos coeficientes estequiométricos. Daqui a pouquinho eu lembro para você onde que eles estão localizados. Segundo, indique e escreva os valores das substâncias de acordo com as informações do problema. Você vai montar os dados que ele forneceu para você no exercício. Quarto passo, estabeleça uma relação entre os números de moles, os números de massa e a relação volumétrica estabelecida entre eles. Haja visto que dentro de cálculos estequiométricos, as relações entre os participantes pode ser massa-massa, massa de um com a massa do outro, número de mol um com a massa do outro, pode ser relação de número de mols com volume, massa com volume, enfim. Você vai montar os dados, vai escrever na equação o que ele está querendo, e aí, no quinto passo, você vai resolver uma regra de 3. Foi difícil? É difícil entender isso, prof? Não! Isso é cálculo estequiométrico. Então, durma com essas ideias que você vai ter o seu sucesso. Lembrando que esses passo a passo, eles podem ser encurtados. Vamos supor, se o exercício lhe fornece equação, não há necessidade de você montar. Mas cuidado, sempre averigue se a equação está balanceada, porque ele pode querer colocar você em uma enrascada. Se ele falar que já está balanceada, sem problema. Agora, se ele não citar balanceamento e nada, você averigua. Aí depois, segue o restante dos passos, beleza? Vamos para frente, que atrás de você tem gente? Gente, eu tenho aqui uma situação problema. Eu estou reagindo N2 com H2 e produzindo NH3. O que você está vendo nesse slide, nós já trabalhamos lá no passado. Mas antes disso, eu quero fazer um tiratema com vocês. Vamos lá? Crianças, me acompanhem aqui neste raciocínio. Lembra? Eu tenho o H2 reagindo com N2 e produzindo NH3. Antes de mais nada, deixa eu tirar essa seta da sua frente. Antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a massa molecular das substâncias envolvidas na reação química. Simples assim. Eu forneci para você a massa atômica de cada hidrogênio, que é U, do nitrogênio, que é 14U, é o suficiente. No H2, nós temos quantos átomos de hidrogênio? 2. Então, vai ficar 2 vezes 1U. No nitrogênio, eu tenho também 2. 2 vezes 14U. E no NH3? Ora, no NH3 você tem um nitrogênio, que é 14U, e 3 hidrogênios, sendo cada um, vamos aqui? 14 vezes 1, 14U. 3 vezes 1U dá quanto? 3U. Soma tudo? 17U é o peso de uma molécula de NH3. Aqui vai dar 2U, é o peso molecular do H2. Aqui vai dar 28U, é o peso molecular do N2. Ótimo. Determinei a massa de cada molécula. A título de cálculo estequiométrico, gente, não é comum a gente utilizar o U, não. Cálculo estequiométrico, a relação é para quantidades grandes. Olha, então, nós vamos trabalhar a massa molar dessas substâncias. Se a massa molecular do H2 é 2U, são 2U, a massa molar, 2 gramas por mol. Aqui, 17 gramas por mol. E aqui, 28 gramas por mol. Essa ideia é a ideia lá da aula 1. Você não pode se esquecer. Tá ok? O que é balancear uma equação? Balancear uma equação é fazer com que a quantidade de todos os elementos químicos antes e depois da seta fiquem iguais. E é nessa região que estão localizados os coeficientes estequiométricos. São eles que você vai utilizar
para realizar esse ajuste, o balanceamento, usando de preferência os menores valores inteiros. Você não é bobó. Cara, você não é bobó. Você tem do lado de cá 3 hidrogênios. Do lado de cá você tem 2. Que número você vai adicionar de cada um desses lados para fazer com que a mesma quantidade de hidrogênio seja a mesma? Ora, se nós colocarmos um 3 aqui e um 2 aqui, quantos hidrogênios eu tenho? 6. Quantos eu tenho do outro lado? 6. Balanceei o hidrogênio. Quando eu coloquei o 2 aqui para o NH3, quantos N eu tenho? 2. Do lado de cá, já tenho 2, que no multiplicado por 2, que vai dar 2. 1. Então, a proporção estequiométrica que nós temos aqui estabelecida é 3 para 1 para 2. Ou seja, nós temos 3 mols de H2 para cada 1 mol de N2 e obtemos 2 mols de NH3. Esta ideia para os cálculos estequiométricos, gente, ela é super importante. Então é o que eu aconselho. Balanceou a equação, determina a proporção de todos os elementos químicos e vai ser a mesma para a quantidade de matéria ou número de mols de cada uma delas. Tá ok? Essa é a minha principal dica para você entender dos cálculos estequiométricos. Vamos voltar? Então, meus amores, voltando aqui. N2 mais 3H2, lembrando que não importa a ordem que eu realizei no quadro, não importa, está produzindo 2NH3. A quantidade em mols que eu tenho de cada um dos participantes são essas, tá vendo? 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e iremos produzir 2 mols de NH3. Se nós fizermos uma relação com a quantidade de matéria de cada um desses materiais, dessas espécies químicas, dessas substâncias, nós temos que para cada 1 mol de N2, nós temos aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E que para 3 mols de H2, nós vamos ter o triplo. 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2. E o dobro em número de moléculas de NH3. Se nós fizermos uma relação em massa molar, para 1 mol, e nós já vimos de N2, nós temos 28 gramas. Onde, se cada 1 mol de H2 nós temos 2 gramas, em 3 mols nós temos 3 vezes mais, 6 gramas. E se para cada 1 mol de NH3 nós temos 17 gramas, para 2 mols nós vamos ter 34 gramas. Está vendo aí as proporções? Está vendo aí eu aplicando o Prost? Com relação ao volume. O volume na CNTP de cada uma dessas espécies que são gases, para 1 mol de N2, nós temos 22,4 litros. Para cada 3 mols de H2, eu vou ter o triplo. Lembra? Eu vou ter o triplo. Vai dar quanto? 67,2 litros. E eu vou ter o dobro de NH3 na CNTP. Você já sabe o que é CNTP, está lá na aula 1. Eu vou ter 44,8 litros de NH3. Você não se esquecendo dessas relações, você tem grande chance de se dar muito bem em cálculos estequiométricos, beleza? Vamos para frente, que atrás de vocês tem gente. Eu coloquei aqui uma questão problema para vocês. Eu estou arrastando, agora eu estou aqui, ó, bem do lado direito aqui de vocês, tá? Do lado direito, né? Bom, eu vou fazer aqui, nós estamos relacionando massa a massa dos participantes numa reação química. Então aqui eu tenho o texto dizendo qual é a massa de água em gramas produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio reagida em quantidade suficiente de oxigênio. A interpretação é a alma do negócio em cálculo estequiométrico. Então perceba que, primeiro passo, qual é da receita do bolo? Montar a equação, porque ele não te deu. Eu montei a equação.
O H2 na forma de substância simples, o gás hidrogênio, né, o hidrogênio na forma de substância simples e H2. Ele reage com gás oxigênio, que é O2, em quantidade suficiente para produzir quem? Água. Montou a equação. O segundo passo é equilibrar a equação, balancear. Haja visto que aqui em cima ela não está. Olha a quantidade de oxigênio que você tem depois da seta. 1. Olha a quantidade que você tem antes da seta, que é o reagente. 2. Então está desbalanceada. Tem que balancear. De preferência, utilizando os menores coeficientes inteiros. E aí, o que eu fiz? Para acertar os coeficientes, eu coloquei o 2 no H2. Então, nós temos 4 hidrogênios do lado de cá. E aqui eu coloquei o 2 para ter os 4 hidrogênios do outro lado. Então, o hidrogênio já está balanceado. Quando eu coloquei o 2 aqui, perceba, quantos oxigênios eu tenho formado? 2. Quantos eu tenho do lado de cá, que é o reagente? 2. Então, o coeficiente estequiométrico aqui é 1. Proporção dos participantes, 2 para 1 para 2. Beleza? Terceiro passo, montar a regra de 3. Lê novamente o problema. Ele pergunta, qual a massa em gramas de água produzida? Ei, então você tem um X aí na massa de água. Ele quer a quantidade de massa de água produzida quando você colocar para reagir 8 gramas de hidrogênio. Então vamos lá. A relação que eu tenho é massa-massa. Se eu tenho 2 mols de H2, eu sei que para cada mol nós temos 2 gramas de H2. Observe. Então, se para cada mol eu tenho 1 grama, para 2 mols eu tenho 4. Se para cada mol de H2 eu tenho 18 gramas, isso eu vi no passado. Como aqui são 2 mols, eu tenho 36 gramas. Logo, se eu colocar para reagir 8 gramas de H2, quanto que eu vou produzir de água? X. Então, você, através de uma regra de 3, multiplicando em cruz esses valores, você vai chegar no resultado. E o resultado vai dar quanto? 8 vezes 36 dividido por 4. Vai ser igual a 72 gramas de água produzida quando você colocar 8 gramas de hidrogênio para reagir em quantidade suficiente com oxigênio. Perceba, gente, que é simples. A equação é simples, a ideia é simples, que vale para qualquer uma outra, seja ela a complexidade que for. Tá ok? Então a relação aí foi entre massa e massa dos participantes. No exemplo número 2, que eu poderia dizer que é o exercício número 2, eu tenho assim, na reação de síntese da água, reação de formação da água, síntese é formação. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio? Meus amores, se atentem para uma condição. Olha aqui, preste atenção. Você está relacionando agora massa com número de moléculas. Massa com número de moléculas. Então vamos lá. Por etapas. Qual que é o primeiro passo que você vai dar? Escrever equação. H2 mais O2 produziu água. Segundo passo, equilibrar a equação. Lembrando que é parecido com o exercício anterior, né? É tudo na sequência, para o raciocínio ficar simples. Então, aqui eu balanceei a minha equação com os menores coeficientes inteiros possíveis. Professor, mas pode ser coeficientes quebrados, fracionários, decimais? Pode. Eu prefiro trabalhar com números inteiros, porque o cálculo é muito mais fácil. Terceiro passo, muito cuidado, eu coloquei aqui, converter as unidades. Por que converter as unidades? Porque a minha relação agora é entre massa e quantidade de moléculas. Massa de oxigênio para número de moléculas de água. Nós sabemos que para cada 1 mol de O2, a massa é de 32 gramas, ok? Nós sabemos que para cada mol de H2O, nós temos aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Eu estou aqui,
Como eu tenho 2 mols, então eu vou ter o dobro. 2 vezes 6, 12. Vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se eu colocar para reagir 16 gramas de oxigênio, que quantidade de moléculas eu vou produzir de água? X, tá vendo? X, olha o X aqui. Mais outra regra de 3. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Se você não errar na matemática, garotinho, seu sucesso vai ser alcançado. A resposta é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Observe que você tem uma proporção aqui, ó. Daqui para cá o valor foi dividido por 2. Haja visto que do outro lado tem que ter a mesma proporção. Está escrito na teoria de alguns slides lá atrás. Então eu pego o 12 e divido por 2, que a proporção do lado tem que ser a do outro. Vai dar quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Olha aí a lei da proporção fixa sendo confirmada. Aí é lei de Prost, meu querido. Belezinha? Vamos para frente para o terceiro exemplo, que atrás de você tem gente. Prof, no terceiro exemplo nós temos assim, ó, uma relação de massa e volume. Massa e volume. Cuidado! Volume é só para participante gasoso. Lembra do termo CNTP. Está escrito aqui, qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2 que reage com quantidade suficiente de N2? Meu amor, minha amora, primeiro passo, escreve a equação. O H2 reage com N2 e produz NH3. Veja que ela não está balanceada. Tem elementos, tem átomos aí que antes e depois a quantidade não é a mesma. Eu digo isso para os dois. H e nitrogênio não dá. NH não tem a mesma quantidade. Vamos equilibrar a equação? Então balanceia. Eu determinei aqui o 3, tenho 6H, então do lado de cá eu tenho que ter 6H, então eu determino aqui 2. Então, o coeficiente estequiométrico da amônia é 2, do H2 é 3. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu tenho 2 nitrogênios antes. Já tenho os 2, desculpa, depois. Já tenho os 2 antes. Então, está balanceada a minha equação. Vamos para frente? Ei, cuidado! Eu coloquei aqui no terceiro passo que a gente tem que converter unidades. Haja visto que a minha relação é entre massa e volume, massa de hidrogênio com volume de amônia. Então, olha só, eu tenho 3 mols de H2, perceba, olha aqui a equação, ela me diz tudo. A relação é entre a massa de H2 com o volume de amônia produzido. Então, eu tenho 3 mols de H2 produzindo 2 mols de NH3. Se para cada 1 mol de H2 eu tenho 2 gramas, para 3 mols eu tenho 6. Ótimo. Se para cada 1 mol de NH3 na CNTP eu tenho 22,4 litros, como aqui são 2 mols, então eu vou ter o dobro, 44,8. Logo, se nós pegarmos 12 gramas de H2, qual é o volume de NH3 produzido? Perceba, está estabelecida aí uma regra de 3, uma regra de proporcionalidade. A lei de Prost está imperando, assim como a de Lavoisier também. Se daqui para cá os valores foram multiplicados por 2, daqui para cá os valores também têm que ser multiplicados por 2, isso é regra de 3. Então o dobro de 44,8 vai ser quanto? 89,6 litros de amônia. É o volume produzido quando você colocar 12 gramas de H2 para reagir, vai formar, né? Para reagir o suficiente com o N2. Belezinha? A ideia não é difícil. A ideia é fácil. Professor, tem mais alguma relação que você pode falar para nós? Tenho sim. Olha aqui, ó. Relação entre mol ou quantidade de matéria e volume, tá? Vamos lá.
quantos moles, ou quantos mols, é o plural de mol, de CO2 são produzidos a partir de 11,2 litros de CO, monóxido de carbono. Em que condições, professor? Também na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, fofo. Primeiro passo, não te dê equação, você monta. Montei a equação. O monóxido de carbono, para produzir o CO2, o dióxido de carbono, ele reage com O2. Está aqui. Os dois reagentes e o produto. Segundo passo, equilibrar ou acertar os coeficientes da minha equação é o balanceamento. Fazer com que a mesma quantidade de todos e qualquer elemento antes da seta seja igual a ele mesmo depois da seta. Então eu balanceei. Eu acertei o 2 aqui, logo eu tenho 2 carbonos antes da seta e tenho que ter 2 depois. Então eu coloquei o 2 aqui. 2 carbonos, 2 carbonos. Quando eu coloquei o 2 para o CO2, eu tenho aqui 4 oxigênios produzidos. Haja visto que eu tenho que ter utilizado de 4. É ou não é? Sim ou não? Ó, ei, professor, mas ele não balanceou aí não. Ele não balanceou. Está balanceado, gente. Só no CO você tem 2 oxigênios. Com mais 2 do O2, de um único O2, já dá os 4. Cuidado, hein? Cuidado, você tem que analisar em todas as substâncias a presença daquele elemento que você deseja acertar o coeficiente. Então eu tenho 4 oxigênio antes e 4 depois. Tá? No próximo passo, tem que converter as unidades. Por quê, prof? Porque a sua relação é entre mol e volume. Ele quer saber quantos mols de CO2 você vai produzir quando você colocar para reagir 11,2 de monóxido de carbono na CNTP. Você não é bobó. Está aqui a equação. Quantos mols de CO2 você tem para quantos mols de CO, desculpa, você tem para reagir com quantos mols de CO2? Olha, professor, 2 mols de CO produz 2 mols de CO2. Se cada mol de CO na CNTP nós temos 22,4 litros, como aqui é o dobro de 1 mol, então nós vamos ter 44,8 litros, produzindo 2 mols de CO2. Como ele quer saber qual é a quantidade de matéria ou número de mols de CO2 quando você colocar para reagir 11,2 litros de CO, então 11,2 está para N, está para X. Se daqui para cá os valores foram divididos por 2, daqui para cá, desculpa, não foi por 2 não, foi por 4. 44,8 dividido por 4 dá 11,2. Então daqui para cá os valores têm que ficar divididos por 4. 2 dividido por 4 dá quanto? 0,5. Lei de Prost. Se você não entende essa relação, faz a regra de 3, faz o feijão com arroz. N vezes 44,8 vai ser igual a 11,2 vezes 2. Não errando na matemática, você vai chegar no mesmo valor. Tá ok? É fácil, professor? É fácil. Não é difícil. Tá ok? É fácil. Estudar. Cálculo estequiométrico você não estuda uma vez no ano. É um estudo sistemático. Você estuda várias vezes no ano. Tá ok? Então, meus queridos, se gostou da aula, dá um like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho. Até a nossa próxima aula. Um beijo, um queijo. Até mais.